Amen. Well, welcome to our class for today. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hopefully this time I will not go on for a long time without waiting for a translation. Dessa vez eu espero não começar a falar aqui sem a ajuda da tradução. So let's get the PowerPoint going. Então, para a gente iniciar aqui com o PowerPoint. Now, remember, today is the day we make the transition from the first part of Isaiah to the second part. Então, lembre-se que hoje é o dia da transição da primeira parte de Isaías à segunda parte. In fact, let's look at our outline. Na verdade, vamos dar uma olhada no esboço. So the first part of Isaiah is Isaiah chapter 1 through 39, although we could say chapter 1 through 38 because 39 is the transition. Bem, então a primeira parte de Isaías é do capítulo 1 ao 39, embora nós possamos dizer 38, porque o 39 é o capítulo da transição. And I'm calling this part Messiah the King. Eu chamo essa parte de Messias o Rei. And it focuses in primarily on the things that are happening in the relationship between Judah and Assyria. E essa parte se concentra primariamente na relação entre Judá e Assíria. And chapter 39, as we'll see, is the transition. And then part 2, as Isaiah 40 through 55. E o capítulo 39, como eu disse, é a transição, e depois a gente vai para a parte 2, que é do capítulo 40 ao 55. Here we have not Messiah the King, but Messiah the servant. Aqui nós não temos o Messias o Rei, mas o Messias o servo. Or the suffering servant. And the political context is Babylonia and Persia. Ou o servo sofredor. E o contexto político é da Babilônia e a Pérsia. So these chapters are looking toward the future. Então esses capítulos estão olhando para o futuro. And then we'll only spend a little bit of time in the last 11 chapters, part 3, where it's Messiah, the world conqueror. E a gente vai passar somente um pouquinho de tempo na terceira parte, que é o Messias o conquistador, em Isaías 56 a 66. And then the scenery changes to the whole world, to the kingdom of God. E a cena muda para o mundo todo e o reino de Deus. But first we need to do Isaiah chapter 39. Bruno, could you please read verse 1 through 8? Mas primeiro a gente vai ler, então, Isaías, capítulo 39, do versículo 1 ao 8. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Remember, previously we saw in Isaiah chapter 7, Ahaz was the unfaithful king.
Lembre-se que a gente viu previamente no capítulo 7, Acaz, o rei infiel. And because of his lack of faith, the kingdom was destroyed. The northern kingdom was destroyed. E por causa da sua falta de fé, o reino do norte foi destruído. But then we saw Isaiah 36 and 37. We saw faithful Hezekiah. Então nós vimos Isaías 36 e 37 a respeito do fiel Ezequias. Because in spite of all the circumstances, he chose to rely on God instead of on man, on humans. Porque apesar de todas as circunstâncias, ele escolheu confiar no Senhor, em Deus, ao invés de confiar em seres humanos. But in chapter 39, Hezekiah kind of goes backward a little bit. Mas no capítulo 39, Ezequias dá uns passos para trás. The leader of the city of Babylon sends envoys to Jerusalem. O líder da cidade da Babilônia envia alguns emissários para Jerusalém. Now, at this time, Assyria was the dominant power. Bem, nessa época, a Síria era o poder dominante. But Babylon is an important city, but not a major power. Mas a Babilônia é uma cidade importante, no entanto, não é um poder político principal. So the Babylonians want to form an alliance with the Jews to oppose Assyria. Então, os babilônios queriam formar uma aliança com os judeus para se oporem à Assíria. And what the envoy does is he appeals to Hezekiah's pride. Hey, you're an awesome leader. E o que os enviados da Babilônia fazem é apelarem ao orgulho de Ezequias, dizendo: "Ei, você é um grande líder. You're a great leader. You're kind of like me." Você é um ótimo líder, é como se fosse a gente." And unfortunately, Hezekiah gives in to his pride in this situation. Mas, infelizmente, Ezequias ele se deixa influenciar por seu orgulho e por essa situação. Basically says, "You're right. I'm actually pretty great. Let me show you all my great stuff in the treasury." Ele diz: "Bem, na verdade, eu realmente sou grandioso. Deixe-me mostrar-lhes os grandes tesouros que eu tenho aqui." And then in verse 3 through 7, Isaiah confronts Hezekiah for his sinful pride of relying on human power. Então, nos versículos 3 ao 7, o profeta Isaías confronta Ezequias contra o seu orgulho de confiar em poder humano. In the book of Isaiah, the worst sin is relying on the power of the world rather than relying on God. E no livro de Isaías, o pior pecado é confiar no poder do mundo ao invés de confiar no poder de Deus. Hezekiah makes what we could call a Faustian bargain. Do you know who Faust is? The German guy who made a pact with the devil? Sim, yes. Yeah. Okay. O que Ezequias faz aqui, na verdade, é uma barganha de Fausto, né? Aquele que fez um pacto com o demônio. Like Esau, who sold his birthright for a bowl of lentil soup. Uhum. Como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por conta de uma sopa de ervilhas. It's time for a little preaching. Have you made any Faustian bargains with the world? É hora de uma pregação sobre isso. Você já fez algum pacto de Fausto com o mundo? We're going to come back to this in chapter 40. A gente But vai anyway, voltar para isso no capítulo 40. Isaiah just totally confronts Hezekiah. Mas, de todo modo, Isaías aqui totalmente confronta Ezequias. He said, all these things you boasted about, your wealth, your power, your diplomas, your accomplishments. Ele disse: "Bem, todas essas coisas que você se orgulha, os seus títulos, diplomas, conquistas, poder, tesouros, They'll be carried off into exile. serão levados para o exílio." Trusting in the world instead of trusting in God is a fatal error. Confiar no mundo ao invés de confiar em Deus é um erro fatal. And verse 7, he says,
some of your own descendants will be taken as eunuchs into the palace in Babylon. E no versículo 7, ele até mesmo diz que algum dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. That's exactly what happened 90 years later. Isso é exatamente o que acontece 90 anos depois. Nebuchadnezzar came to Jerusalem, and Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel were carried off into exile. Royal children. Nabucodonosor entra em Jerusalém e leva Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel para o exílio, eles que eram crianças do rei. So God is going to judge his people for the pride of Hezekiah. Então Deus julgará o seu povo por causa do orgulho de Ezequias. Hezekiah's response doesn't make him look very good. Let's just admit it. A resposta de Ezequias não faz com que eles se pareçam muito bem, vamos admitir. He just found out that Judah will be destroyed and descendants will be taken into captivity. But he says, phew. Ele acaba de descobrir que Judá será destruída e que os seus descendentes serão levados para o exílio, e ele fica contente com aquilo. At least it won't happen to me. Ele diz, pelo menos não vai acontecer comigo. So Isaiah is a hero, but he's not exactly a perfect hero, is he? Hezekiah, right, John? Thank you. Isaiah is a hero the whole time. In fact, if I ever make it wrong, just change it for me. Ok, perfeito. But we're done with Hezekiah, actually. Okay. Então, Ezequias, ele é um herói, mas a gente vê que ele não é um herói perfeito. All right, so now we go into Isaiah chapter 40. Let's read verse 1 and 2. Bem, então agora nós vamos entrar em Isaías capítulo 40, lendo o versículo do 1 ao 2. Consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor, o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Here, the prophet jumps forward more than 150 years, actually. Bem, aqui o profeta, ele dá um salto de mais de 150 anos, na verdade. He's talking about the end of God's wrath when Babylon was destroyed and the people came back from captivity, roughly around 536 BC. Então ele está falando aqui de quando a ira de Deus terminou e os babilônios foram destruídos e o povo cativo voltou do exílio para sua terra natal. Então ele está falando mais ou menos em torno de 736 a.C. God's wrath has been fulfilled and God says, bring comfort to my people. Então a ira de Deus foi cumprida e ele diz, consolem o meu povo. God's wrath has been fulfilled. Her hard service has been completed. Então a ira de Deus foi cumprida e o trabalho duro foi finalizado. This is a prophecy of the day of the Lord. Essa é uma profecia do dia do Senhor. A day when God brings a remnant out of captivity into his kingdom. O dia em que o Senhor traz um remanescente do cativeiro para dentro do seu reino. Because sometimes the day of the Lord is a day of judgment, but other times the day of the Lord is a day of salvation. Porque algumas vezes o dia do Senhor é um dia de juízo, mas outras vezes o dia do Senhor é um dia de salvação. It's a time to save and a time to restore. Então há tempo para salvar e tempo para restaurar. It reminds us of Jeremiah. For example, Jeremiah 29, verse 13 and 14. Nos lembra de Jeremias, no capítulo 29, do versículo 13. Let's read that. Vamos ler essa passagem. Verse 13 and 14 of Jeremiah 39. I'm sorry, Jeremiah 29. 29. Então, do capítulo 29 de Jeremias, 13, 14. Diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. So he says, after 70 years in verse 10, I'm going to bring you back from captivity. I'm going to restore you. Então ele diz no versículo 10, né, depois de alguns anos eu vou trazê-los de volta ao lugar de onde eu os deportei. This is one of our favorite verses, but of course we take it out of context, to say the least. Esse é um dos nossos versículos favoritos, mas é claro, muitas vezes a gente o tira do contexto. God says, I have great plans for you, but then we don't notice that they're going to be in captivity for 70 years first. Bem, Deus fala, eu tenho grandes planos para vocês, mas a gente não percebe que primeiro eles terão que passar 70 anos no cativeiro. And the prophecies of Isaiah and Jeremiah are intertwined. E a profecia entre Isaías e Jeremias estão interligadas. Because on Isaiah 39, he says, you're going to go into captivity. Porque em Isaías 39 ele diz, vocês vão para o cativeiro. And that happened when Daniel and Hananiah, Azariah, and Mishael were taken into captivity around 605 BC. Isso acontece quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para o cativeiro em torno de 703 a.C. And then Jeremiah says, right, after 70 years, I'll restore you. Então Jeremias diz, ok, depois de 70 anos eu vou restaurá-los. And Isaiah 40 is talking about that same restoration. E Isaías 40 está falando da mesma restauração. We'll come back to Isaiah 40, but I want to read Isaiah 41, verses 9 and 10 to find another connection here. Eu vou voltar para Isaías 40, mas eu gostaria de ler primeiro Isaías 41, do versículo 9 ao 10, para a gente perceber uma conexão aqui. So, 9 and 10, right, John? Yeah, sorry, I'm taking you all over the place, but Isaiah 41, verse 9 and 10. Uhum. Eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu os escolhi e não o rejeitarei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. The thing he's describing happened more than 150 years after this prophecy. Bem, o que ele está descrevendo aqui aconteceu mais de 150 anos depois dessa profecia. God says, I'm going to gather you wherever I scattered you from the ends of the earth, and you will be my servant, and you will be my remnant. Então Deus diz, eu vou juntá-los de todos os lugares dos cantos do mundo para onde eu os espalhei. E vocês serão o meu servo, vocês serão o meu povo. One of the things that you have to be careful when you read this section of Isaiah is sometimes the suffering servant is Israel, and other times the suffering servant is Jesus. Uhum. Uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente lê Isaías 40 é que algumas vezes o servo sofredor é Israel e outras vezes o servo sofredor é Jesus. We'll see later that God will reject Israel as his servant, and instead he says, no, I'm going to send Messiah, my servant. A gente vai ver mais tarde que Deus rejeitará Israel como seu servo. Ele vai dizer, ao invés disso, eu enviarei o Messias. But as with so many kingdom prophecies, this passage, verse 9 and 10, applies to the physical restoration of Judah, but obviously it applies to us as we're restored to God's kingdom. Então, como muitas passagens proféticas, essa daqui do versículo 10, 9, aplica para a restauração física de Judá, como também aplica para a nossa restauração espiritual. God says to you, I have taken you from the ends of the earth, even from Brazil. Deus diz a você, eu tirei vocês dos cantos do mundo, mesmo do Brasil. And he says, I'm going to make you my servant.
E ele diz: eu farei de você o meu servo? Says, therefore, do not fear, for I am with you. Jesus said, surely I'm with you always to the end of the age. Isaías diz: não tenha medo, pois eu estarei com vocês. E Jesus diz: certamente eu estarei com vocês até o fim dos tempos. He says, I'm going to hold you by my righteous right hand. And we find out in Isaiah 52, that's Jesus. E ele diz: eu vou segurá-lo com a minha mão direita vitoriosa. E a gente vai descobrir, né, no capítulo 52, que é Jesus que faz isso. I love how God intertwines kingdom prophecies regarding Judah with kingdom prophecies regarding the church, but also ones regarding a future heaven. It's really, really cool how God does that. É muito especial perceber a forma como Deus faz esse entrelaçamento de profecias que dizem respeito a Judá, mas também a igreja, né, o reino de Deus, e profecias futuras. É muito especial perceber isso. How do you translate the word cool from English to Portuguese? Sorry Cool. about that. Não, é legal, é interessante. Uhum. Let's go back to Isaiah 40. Let's read 3 through 5. Bem, então vamos voltar aqui para Isaías 40 e ler dos versículos 3 ao 5. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Again, a continuing kingdom prophecy. Então, novamente, uma profecia que fala ainda sobre o reino de Deus. And of course, this passage is quoted in Matthew 3:3 and Mark 1 through 4, where John the Baptist quotes this prophecy. É claro que essa profecia ela também é citada lá em Mateus 3:3 e também Marcos 1. Oh, sorry, Mark. What is the chapter? 1 through 4. Marcos 1, do 1 ao 4, né, quando o João Batista diz. God is creating a highway. And this metaphor of a highway will come up many times in Isaiah. Que Deus está criando um caminho, e essa metáfora do caminho vai aparecer em Isaías muitas vezes. I preached a sermon from Isaiah 40 on the rim of the Grand Canyon last April. Eu fiz uma pregação sobre Isaías 40 na beira do Grand Canyon um tempo atrás. So I said, it's like the Grand Canyon. God's going to fill up the Grand Canyon. You could walk right across. E eu disse, é como se Deus fosse preencher o Grand Canyon aqui e você pudesse atravessá-lo andando. The mountains flatten, the valleys fill. God is creating a way in the desert for us to come into the kingdom of God. Então as montanhas foram achatadas e os vales foram aplanados e Deus criou um caminho no deserto para que o povo andasse. O Messias viesse. And then in verse 5, another prophecy, the glory of the Lord will be revealed. E também no versículo 5, uma outra profecia de que a glória do Senhor será revelada. And then in John 1:14, John says, we have beheld his glory, the glory of the one and only Son of God, who came from the Father, full of grace and truth. E a gente vê a profecia também ecoando com João 1, capítulo 14, de que nós vimos a glória do Filho único e unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Now in verse 6 through 11, we're going to read that next. God is going to say, just so you know, I'm great and the nations are not. Então, a gente vai ler agora dos versículos 6 ao 11, mas só para você saber, Deus vai dizer, eu sou grandioso, mas as nações não são. It kind of reminds us of Isaiah 36 through 39, where Hezekiah is deciding whether he's going to trust in the nations or God. So let's read verse 6 through 11.
Então é como que isso nos lembrasse de Ezequias nos capítulos 36 e 39, quando ele estava decidindo quem que era maior, se era Deus ou as nações. Então vamos ler aqui do versículo 6 em diante. Chapter 40, right, John? Yes, thank you. Verse Okay. 6 through 11. Uhum. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. So he compares human beings to grass. Então ele compara os seres humanos com a relva. Compared to God, we're like the grass on the side of the Grand Canyon compared to the entire Grand Canyon. Bem, comparado a Deus, nós somos como se fosse a relva, a grama ali do lado do Grand Canyon, comparado, né, com o Grand Canyon, como se fosse Deus. Do you understand this? That all people are like grass. Você realmente entende isso, que todos os seres humanos são como a relva? Our life comes and our life goes. A nossa vida vem e a nossa vida vai. 70 years, maybe 90 if you're lucky. 70 anos, ou talvez 90, se você for tudo. But God's words are eternal. Mas as palavras de Deus são eternas. So he says, go up on a mountain and proclaim the good news. Então ele diz, suba nas colinas e proclame as boas novas. He says, the Savior is coming, the mighty arm, and Jesus is that mighty arm. Ele diz, o Salvador está vindo, o braço forte, e Jesus é esse braço forte. Jesus is a mighty arm, and yet he's going to rule like a gentle shepherd. Jesus é esse braço poderoso, mas, no entanto, ele reinará como um pastor de ovelhas. In verse 11, he's a powerful shepherd who will carry us like lambs right next to his heart. No versículo 11, é como se ele fosse um pastor poderoso, mas que nos carrega com tanto carinho como ovelhas nos seus braços amorosos. Remember Isaiah 40, verse 1. Comfort God's people. Lembre-se de Isaías 40, no versículo 1. Consolem o meu povo. And then he's going to go even further into this idea that I am great and everything else is basically nothing. Let's read verse 12 through 20 of Isaiah 40. Então ele vai continuar e vai desenvolver essa ideia de que eu, Deus, sou grandioso e nada mais o é. Então a gente vai ler aqui do versículo 12 ao 20. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar,
nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual amodela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um martelo para fazer uma imagem que não caia? So God says, who can you compare to me? Então, Deus diz: quem vocês podem comparar a mim? It sounds a lot like the end of Job, where he says to Job, brace yourself like a man. Parece muito semelhante ao final do livro de Jó, quando Deus diz: se enxergue como um homem, Jó. He says to Sennacherib, to Nebuchadnezzar, where were you when I created the universe? Ele diz para Senaqueribe, para Nabucodonosor: onde vocês estavam quando eu criei o mundo? God weighs the mountains on a scale. Deus pesa as montanhas numa escala? Did God consult you when he created the universe? I don't think so. Bem, Deus consultou você quando ele criou o universo? Eu acho que não. Are you going to give God some feedback and tell him how he could have done a better job? What do you think? Você vai dar para Deus algum conselho e dizer como ele poderia ter feito um trabalho melhor? He says, all the nations are like a single drop in a bucket. Ele diz que todas as nações são como uma única gota no balde. If you let a drop fall into a bucket of water, what happens to that drop? Se você deixar uma gota de água cair dentro de um balde, o que acontece com essa gota? Disappears. Ela desaparece. He says, China and Russia and America and England and Brazil, nothing. Ele diz: a China, a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil não são nada. They're less than nothing. São menos que nada. Worthless. Sem valor. Government organizations, human causes, worthless, less than nothing without God. Organizações governamentais, causas humanas, não são nada sem Deus. And then he very sarcastically compares himself to the idols. E com muito sarcasmo, ele se compara aos ídolos. He says, a metal worker makes it. Ele fala que um ídolo de metal, quem é que faz? A poor man selects a piece of wood. Um homem pobre seleciona um pedaço de madeira. Half he fashions into an idol. Tem metade, ele faz um ídolo. That he could never buy. Que ele nunca poderia comprar. And later in Isaiah, he'll say, the other half he burns to keep warm. E mais tarde Isaías vai dizer que a outra metade dessa madeira ele queima para se manter aquecido. How foolish it is to trust in things of the world. Quão insensato é confiar nas coisas do mundo. So we have to ask ourselves again, are you trusting in the things of the world? Então a gente tem que se fazer a pergunta de novo. Você está confiando nas coisas desse mundo? In science, in governments, in relationships. Nas ciências, nos governos, em relacionamentos. God says they're a drop in the bucket. Deus diz, todas essas coisas são como uma gota no balde. Now, the rest of Isaiah 40 is one of the favorite passages of all of us, I think. Bem, o restante de Isaías 40 é uma das passagens favoritas, eu creio, de todos nós. Again, the question is this: how great is our God? Bem, novamente, a pergunta é esta: quão grandioso é o nosso Deus? So let's read verse 21 all the way through verse 31. Então vamos ver do versículo 21 até o finalzinho ali
o versículo 31, do versículo 21 ao 31. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, que não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. What a great passage here. He begins by asking us a question. Que passagem maravilhosa. Ele começa nos fazendo uma pergunta. Do you have amnesia? Você tem amnésia? Do you need a reality check here? Você precisa de um efeito de um choque de realidade aqui? Have you lost your perspective? Você perdeu a sua percepção das coisas? Do you need to buy some new glasses? Você precisa comprar um novo par de óculos? Have you forgotten how awesome I am? Você se esqueceu de quão maravilhoso eu sou? Verse 22 makes for a great memory verse. Bem, o versículo 22 é aquele para a gente guardar na memória. God is on his throne. He's looking down on the earth like it's this little tiny ball. Bem, Deus está no seu trono celestial e olhando para a terra como se fosse uma bolinha. He says, I stretched out the entire heavens. Ele diz, eu estendi o céu inteiro. And verse 23, as for the kings and rulers of this world, E no versículo 23, quanto aos governantes e autoridades desse mundo, grass. são como uma palha levada pelo vento. He says to Putin, to Trump, Ele diz, to Biden, to Xi Jinping, to Bolsonaro, ele diz ao Putin, ao Biden, ao Trump, ao Xi Jinping, ao Bolsonaro, why would you fear them? por que vocês temeriam eles? Are they equal to me? Eles são iguais a mim? Look up at the stars. Olha as estrelas. How many stars did Bolsonaro create? Quantas estrelas o Bolsonaro criou? Verse 27, it's interesting. No versículo 27, é interessante. Despite the awesomeness of God, Jacob is still complaining. Apesar da magnitude de Deus, Jacó ainda está se queixando. Well, God, what about the earthquake in Haiti? Mas Deus, e o terremoto no Haiti? What about COVID-19? E a Covid-19? What about the injustice we see to the indigenous people in Brazil?
E as injustiças cometidas contra os povos indígenas no Brasil? My life is not going the way I planned. A minha vida não está indo da maneira que eu planejei. God, you've not been listening to my prayer. Deus, o Senhor não tem ouvido a minha oração? God has no patience for this way of thinking. Bem, Deus não tem paciência com essa maneira de pensar. He says, don't you know? Ele diz, você não sabe? Has nobody ever told you? Verse 28. Ninguém nunca te disse? Versículo 28. I created the universe. Do you think I could take care of your situation? Eu criei o universo, você acha que eu poderia cuidar da sua situação? He says, even the great become tired. Ele diz, até mesmo os fortes se cansam, Even the youth get tired. mesmo os jovens ficam exaustos. And later on, they get old. E mais tarde eles envelhecem. Do you need more power in your life right now? Você precisa de mais energia e poder na sua vida agora? Have you stumbled? Have you fallen? Você já tropeçou? Você já caiu? In verse 31, we learn about the solution. E no versículo 31 a gente aprende a solução. We need to put our hope in God, right? Nós precisamos pôr a nossa confiança em Deus, certo? Yeah, when you think about soaring on wings like eagles, what can you see God doing through you? Quando você pensa em voar como águias, o que você pode imaginar Deus fazendo por meio de você? Comfort. Comfort God's people. Consolem, confortem o povo de Deus. We need to see the big picture. We need to understand how God's working. Nós precisamos ver a imagem maior, a gente precisa entender como Deus está atuando. All right, now Isaiah 41. Muito bem, Isaías 41. We're going to get into Isaiah 42 today, but that's as far as we're going to get. Bem, a gente vai chegar até Isaías 42, é o máximo onde nós vamos chegar hoje. Okay, let's read Isaiah 41, verse 1 and 2. Então vamos ler Isaías 41, do versículo 1 ao 2. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada, ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como a palha. Now, the audience of this prophecy is actually the Jews who are in captivity. Bem, a audiência dessa profecia é, na verdade, os judeus que estão no cativeiro. Remember, Isaiah 40 through 54 is looking forward to the future. Lembrem-se que Isaías 40 a 55 é um olhar para o futuro. So the people are in a captivity and they're wondering when God is going to come and save them. Então, o povo está no cativeiro e estão tentando imaginar quando Deus viria para salvá-los. But God calls them to meet together Mas Deus fez com que eles se encontrassem and is going to stir up somebody from the east to save his people. e ele vai agitar alguém do Oriente para salvar o seu povo, To subdue kings. para subjugar reis. This is Cyrus. Esse é o Ciro, Cyrus the Persian. Ciro, o persa. In fact, in Isaiah 44 and 45, he's going to actually say his name. De fato, em Isaías 44 e 45, Deus vai falar o nome de Ciro. Cyrus is an interesting figure in Isaiah Ciro é uma figura interessante em Isaías, because in Isaiah, Judah is the servant of God. porque em Isaías, Judá é o servo de Deus, And of course, obviously, Messiah, Jesus is the suffering servant. e claro, obviamente, Messias é o servo sofredor, Jesus. But in Isaiah 41, verse 2, Cyrus is the servant. Mas em Isaías, capítulo 41, versículo 2, Ciro é o servo.
And then in verse 8 through 10, he's going to confuse us because he's going to talk about Judah as servant. So let's read verse 8 through 10. E depois, do versículo 8 ao 10, ele vai nos confundir dizendo que Judá é o servo. Vamos ler esses versículos. We already read 9 and 10, but I want to read 8 through 10. A gente já leu os subsequentes aqui, né? Até o 10, mas a gente vai ler os anteriores, do 8 ao 10. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, e eu escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. So, again, God is calling Judah his servant. Bem, novamente Deus está chamando Judá seu servo. He says, Israel, Jacob, Ele diz Israel, Jacó, they are the chosen people. eles são o povo escolhido. They're the descendants of Abraham. Eles são os descendentes de Abraão. But we learn in Galatians chapter 3 and in Romans that we are the children of Abraham. Mas a gente aprende em Gálatas 5 e também em Romanos que nós somos os descendentes de Abraão. We are Isaac and the Jews are Ishmael. Nós somos Isaac e os judeus são Ismael. And again, God says that his people are going to be gathered from the ends of the earth to be his servant. E novamente Deus diz que o seu povo será reunido dos confins da terra para ser seu servo. So is the servant Judah? Então o servo é Judá? In 41:8, that's what it is. Or is it the church, like in Isaiah 49:3? Ou como em 41, ou é a Isaiah igreja, 49:3, yeah. como Isaías 49:3. And or is it, as it says in Isaiah 50 and Isaiah 53, the Messiah? Ou é como diz em Isaías 53, o Messias? Now we're going to start Isaiah 42, but we're not going to quite finish it today. A gente vai começar Isaías 42, mas não vamos terminar. It's the first of 4 suffering servant songs. É a primeira servant 4 songs. servant songs. É a primeira das canções de 4 servos. The first one is Isaiah 42, verse 1 through 9. A primeira é Isaías 42, do 1 ao 9. We'll also see parts of Isaiah 49, Isaiah 50, and Isaiah 53 as servant songs. E a gente também vai ver Isaías 49 e outras passagens como canções de servos. Let's read Isaiah 42, verses 1 through 4. Então vamos ler Isaías 42, do versículo 1 ao 4. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho muito prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão esperança. In Isaiah 41, verse 2, God's servant was Cyrus. Bem, Isaías 41, no versículo 2, o servo de Deus era Ciro. And then Isaiah 41, verse 8, God's servant is Israel. Então, Isaías 41, no versículo 8, o servo de Deus era Israel. But now God says, look, Mas agora Deus diz, olhem, look at my servant, olhem para o meu servo, my suffering servant, o meu servo sofredor, the one in whom I delight, which is God's son, the Messiah.
aquele em quem eu tenho prazer, que é o Filho de Deus, o Messias, This is clearly a messianic prophecy. essa é claramente uma passagem messiânica. God's Messiah will be like a lamb. O Messias de Deus será como um cordeiro. He says, I'm going to put my spirit in him, which he did at his baptism. Ele diz, eu porei nele o meu espírito, o que aconteceu no batismo de Jesus. He says, a piece of grass that he will not break. Ele diz que um caniço ele não quebrará And the smoking wick of a candle he will not put out. e o pavio fumegante de uma vela ele não vai apagar. It's interesting some of the images we have of Jesus. Sometimes Jesus is a lion. É interessante algumas das mensagens que nós, imagens que nós temos de Jesus. Algumas vezes Jesus é um leão, Like in Revelation 5, verse 5. como em Apocalipse 5:5. Sometimes Jesus is a lamb, Algumas vezes Jesus é um cordeiro, like in Revelation chapter 5, verse 6. como Apocalipse capítulo 5, versículo 6. But in Revelation 1, verse about 14 through 17, he's like a powerful superhero. Mas em Apocalipse 1, em torno ali dos versículos 14 ao 17, ele é como se fosse um super-herói. To some, Jesus is like a lion, Para alguns, Jesus é como um leão, terrifying, powerful. terrível, poderoso. To his enemies, Jesus is like a lion. Aos seus inimigos, Jesus é como um leão. But to those who are citizens of the kingdom, he's like a lamb. Mas para aqueles que são cidadãos do seu reino, Jesus é como um cordeiro. And it's interesting in verse 4, this gentle, quiet lamb. Interessante no versículo 4, esse cordeiro que é gentil, manso, Will bring justice to the entire earth. trará justiça para o mundo inteiro. Because Jesus is a lamb, but he's also a powerful king. Porque Jesus é um cordeiro, mas ele também é um rei poderoso. I'd like you to contemplate Jesus as a lamb, but also as a lion. Eu gostaria que você contemplasse Jesus como um cordeiro, mas também como um leão. How could one so meek and humble that he wouldn't even snuff out a candle? How could somebody like that bring justice to the entire earth? Como alguém tão humilde e manso, incapaz até de apagar um pavio, seria poderoso para julgar o mundo inteiro? We're going to find out in Isaiah 53 by becoming a suffering servant. A gente vai encontrar a resposta disso em Isaías 53, porque ele alcança isso se tornando um servo sofredor. And by giving his life as a ransom for many. Entregando a sua vida como um resgate para muitos. I think I better stop there. If I get too excited, I'm going to do all of chapter 42 and it'll take too much time. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque se eu me empolgar demais, eu vou continuar aqui lendo o capítulo 42. Well, let's just read verse 5 through 9, just to get a feeling for where we're going. Mas vamos ler dos versículos 5 ao 9, só para a gente ter um gosto aqui do que está acontecendo. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. That's Jesus
a light to the Gentiles. Esse é Jesus, uma luz aos gentios. God says, before things happen, I declare them to you. Deus diz, antes que as coisas aconteçam, eu as declaro a vocês. This is the God of Isaiah. Esse é o Deus de Isaías. All right, so we'll see you next Wednesday. If there are any questions, we'll take them now. Muito bem, então a gente vai se ver na quarta que vem. Se nós tivermos perguntas, podemos fazer agora. Thank you, John. Thanks, Bruno. Great. Então fiquem à vontade aí, pessoal, para fazerem suas perguntas, compartilharem suas reflexões. Sueli, vamos lá. Agradece a ele pela aula excelente. So thank you, John, for the excellent class. É um pouco difícil, quer dizer, eu acho, né? Eu vou tentar passar o meu pensamento. Desde o começo do mundo, Deus sempre usou homens como Noé, antes de fazer assim, decretar o juízo sobre o povo, Deus usou homens como Noé, e agora a gente está vendo como Isaías, ele usou João Batista antes de Jesus Cristo, usou Jesus Cristo, né? Sempre para fazer as pessoas enxergarem, né? Que haveria um julgamento. Foi por isso que eu perguntei sobre batismo semana passada. E nessa época de Isaías, que o povo estava cativo, eu fiquei pensando sobre a igreja. Eles estavam cativos, como que era a reunião deles espiritualmente, se eles oravam, como que era esse tempo? Por quê? Eu vi uma reportagem essa semana fantástica sobre o Afeganistão, com tudo que está acontecendo. E a coisa que mais eu vi incrível foi que os homens, né, porque são os homens que podem estar no templo, eles continuam, mesmo diante de toda a questão que a gente sabe mundialmente, né, que eles estão vivendo, eles se ajoelham. E naquela época de Isaías, como que era isso, o povo cativo, como que eles se reuniam, porque era um momento que Deus estava fazendo com que o povo se voltasse para ele, né, Deus? Como que era isso naquela época? Você quer saber a forma de adoração do povo no cativeiro, é isso? Isso, exatamente, com toda essa questão de eles estarem no cativeiro, né, sendo levados pelo povo da Babilônia, como que era a adoração a Deus? Okay. That's a long question. Foi uma pergunta longa, mas vou tentar resumir. I'll try to just get to the point, John. Basically, she was wondering how was the worship practices of the people during captivity, like how because they were in a very uncomfortable situation, suffering, being oppressed, but how would they keep their worship with God? How would they meet? What would they do while they were there suffering under the Assyrians or Babylonians and so on? Well, we have a few hints in the book of Ezekiel. Bem, a gente tem algumas dicas, informações no livro de Ezequiel. Because Ezekiel was there. He was in Babylon during the captivity. Porque Ezequiel estava lá durante o cativeiro na Babilônia. And we can see Ezekiel preaching to the people. E a gente pode ver Ezequiel pregando ao povo. He gave them physical parables, like the thing with the sword and his hair, and the thing with the scale model of Jerusalem. Então ele deu, né, algumas imagens físicas, figurativas para Israel, como a questão da espada no cabelo e também a maquete de Jerusalém. And then, but the people tended to not listen to Ezekiel. Mas as pessoas tendiam a não ouvir Ezequiel.
But then after Ezekiel 33, he became a popular preacher. Mas depois de Ezequiel, capítulo 33, ele se tornou um pregador popular. So we don't know much details, Mas nós não temos muitos detalhes. during the captivity, when the temple was destroyed, they obviously were not offering sacrifices. Bem, durante o cativeiro, o templo foi destruído, então, obviamente, eles não ofereciam sacrifícios mais. So I think we can assume that the Jews gathered to read from the scrolls. Então, eu acho que a gente pode imaginar que os judeus eles se reuniam para ler dos pergaminhos, das escrituras, Yeah, from the Old Testament, but also to hear preaching. as escrituras do Antigo Testamento, claro, e também para ouvir as pregações. Perhaps it would be a little bit similar to the synagogue worship in the first century. Talvez seria um pouco semelhante à adoração da sinagoga no primeiro século. We have some hints later on in the book of Nehemiah and Ezra. Nós temos também algumas pistas mais tarde no livro de Esdras e Neemias. The people gathered to celebrate the Passover and the Feast of Tabernacles. As pessoas se reuniam para celebrar a Páscoa e a festa dos tabernáculos. And you can see Ezra was preaching, he was reading from the scriptures also. E você vê que Esdras estava pregando, mas ele lia das escrituras também. I think it might be Ezra chapter 10, where it says they explained what they read to the people, because by then they didn't know Hebrew, they spoke Aramaic. Eu acho que é em torno de Esdras capítulo 10, que diz que eles explicavam que eles estavam lendo para o povo, porque naquela altura o povo não conhecia mais hebraico, eles falavam aramaico. So they gathered together to hear the word of God spoken. Então eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus sendo pregada. I'm guessing it was somewhat similar to what would go on in the synagogue. E eu acho que é algo similar do que acontecia na sinagoga. Also in the Psalms, you can see there are lament psalms. Também a gente pode ver lamentações nos Salmos, where it says we were sitting beside the river and we were thinking about Jerusalem and the destroyed temple. né? Lamentações que dizem que eles estavam assentados à beira do rio e eles choravam, lamentavam e pensavam na cidade de Jerusalém. Sorry, I'm being a little bit vague. I'm just giving you the information I have from the scriptures. Desculpa, talvez eu esteja sendo um pouquinho vago, mas eu estou aqui dando informações que eu lembro das escrituras. Amém. Agradece. Obrigada. Thank you, John. Sure. I think the lesson today was more like a sermon than a class, so there probably won't be quite as many questions. Talvez a aula de hoje tenha sido mais no formato de um sermão do que uma aula em si. Não sei se talvez tenha despertado muitas perguntas. But maybe. We'll see. Bruno, Bruno, queria despertou perguntar muito. para ele, pode ser? Alcides, depois o Ademir, tá bom? É só um comentário. Uhum. Com certeza despertou muitos pensamentos, ainda que não tenham tido muitas perguntas. Yeah, for sure it has provoked many thoughts, even though it hasn't brought many questions. There's Vladimir? in the scholarly world, they debate over the nature of the servant, the suffering servant. Bem, no mundo acadêmico, eles discutem muito sobre a natureza desse servo sofredor. In a class I took in my master's program, the teacher claimed that in Isaiah 53, he's not even talking about Jesus. Bem, no mestrado que eu fiz, tinha um professor que dizia que Isaías 53 nem sequer fala de Jesus. And I think that's nonsense, but it's swinging the pendulum. Eu acho que não faz sentido algum, mas o pêndulo está pendendo para o outro lado. Because people had simplistically said the servant is the Messiah. Porque as pessoas têm falado de uma maneira muito simplória de que o servo é o Messias.
But it's more complicated than that. Mas é mais complicado do que isso. Desculpe, só uma colocação. Me parece que os rabinos tendem a justificar, porque se você coloca as coisas, por exemplo, Isaías 53, sendo Messias, você vê uma similaridade muito grande com muitas coisas relacionadas com Jesus. No entanto, os rabinos mais conhecidos hoje tendem a colocar que aquilo está sendo falado sobre Israel e que não tem a ver com o Messias em si. Então, essa é a maneira como eles justificam não ter a coisa sendo relacionada com Jesus, né? Yes, yeah, it's like the rabbis, they have this interpretation that Isaiah 43 refers to Israel instead of Jesus. We as Christians can see so many parallels between the suffering servant and Jesus, but they still have this argument that no, it is referring to Israel, the rabbis. Of course. I've tried, I would say, maybe at least 50 times, I've read Isaiah 53 to people and then asked them, who's he talking about? Eu tentei pelo menos umas 50 vezes ler Isaías 53 para algumas pessoas e perguntar de quem que está falando aqui. And even people who aren't Christians, even people who know almost nothing about the Bible say, obviously, that's talking about Jesus. E mesmo as pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, diz, obviamente, está falando sobre Jesus. To see anything different is obviously to ignore the context of what's being said. Ver algo diferente é, obviamente, ignorar o contexto do que está sendo dito ali. But it's a little bit frustrating to hear scholars agree with the Jews on that because I think that's a mistake. Mas é um pouco frustrante ver os acadêmicos, os estudiosos concordando com os judeus nesse sentido. I think they miss what kingdom prophecies are like, which is, like I said, they intertwine the meaning. It happens all the time. Eu acho que o que eles estão perdendo ali é a percepção dessas profecias que falam a respeito do reino de Deus, né? Quando as coisas estão interconectadas e aí daí onde gera a confusão. Yeah, to not acknowledge that is to ignore the whole genre of kingdom prophecies. E não reconhecer isso é não reconhecer todo o gênero das profecias a respeito do reino. Because the kingdom of God is a very big thing. Porque o reino de Deus é algo muito grande. The kingdom of God is the nation Israel, of course. O reino de Deus é a nação de Israel, claramente. The kingdom of God is the church. O reino de Deus é a igreja. And the kingdom of God is the joining of heaven and earth and at the end time. E o reino de Deus é a junção dos céus e da terra no fim dos tempos. The kingdom of God is the Garden of Eden. O reino de Deus é o jardim do Éden. And the kingdom of God is nature. E o reino de Deus é a natureza. It's all those things. São todas essas coisas. Very good. Thank you. Bruno, Okay, looks like we don't have questions tonight, unless we can wait a little I longer. think Clademir has one, and now John Okay, great. seems to have one. Clademir, do you wanna... Sim, obrigado. Bom, quero agradecer pelo ensino, muito especial. Eu queria fazer só assim, duas colocações aqui de perguntas, né? A primeira, Isaías 40, temos profecia da vinda e da volta de Jesus. Pelo que eu percebi aqui, observando o versículo 5 e o 10, é isso? So in Isaiah, he has two questions. The first one in Isaiah 40, 1 and 5, it's talking about a vinda do Messias, não é, Claudemir? A sua dúvida? São profecias da vinda de Jesus, né, da vinda para aquele povo,
mas Uhum. também da volta que ainda vai vir. Ah, entendi. So is it like a kind of double thing? They refer to the coming of the Messiah when Jesus came, and also does it refer to his return? Yes, both. Sim, as duas coisas. I mean, in verse 2, it's probably primarily speaking of the return of the remnant after captivity in Babylon. Bem, no versículo 2 está falando aqui essencialmente do retorno do remanescente, né, da Babilônia. But in Galatians 4, it talks about Jerusalem, and it says there's the Jerusalem that's below and there's the Jerusalem that's above. Mas em Gálatas 4 está falando sobre a Jerusalém que está abaixo na terra e a Jerusalém que vem de cima. And we're part of the Jerusalem that is above. E nós somos parte da Jerusalém que está em cima. But I believe verse 2 is primarily referring to the return of the remnant from Babylon. Mas eu acho que o versículo 2 aqui está falando primariamente, né, do retorno dos remanescentes da Babilônia. And basically in verse 3, he says, similarly, E basicamente no versículo 3 ele diz de forma semelhante, John the Baptist will come out into the desert. He'll announce another return of a remnant. João Batista, ele diz que João Batista vai até o deserto e ele vai anunciar o retorno de um outro remanescente. And just like God created a road from Babylon back to Canaan, E assim como Deus criou uma estrada da Babilônia de volta a Canaã, even farther in the future, God will create a road into his kingdom. mesmo no futuro, Deus criará uma estrada para dentro do seu reino. And verse 5 gives it away. E no versículo ele nos dá, né, a resposta de tudo isso. He says, all people will see this. Ele diz que todos os povos verão isso. So by now, we're certainly talking about Jesus and his kingdom. Então, aqui, certamente a gente está vendo ele falar sobre Jesus e o seu reino. And, if you read Matthew 24 or Ezekiel 36, you see this bouncing back and forth. It happens all the time. E se você ler Mateus 24, Ezequiel 36, você vai perceber isso indo e voltando toda hora nas Escrituras. Because the metaphor applies to both. Porque essa metáfora, ela é útil para os dois sentidos. And you had a second question. Você tinha a segunda pergunta, né, Claudemir? A segunda pergunta era, na visão dele, qual profecia que ainda falta cumprir, se falta alguma profecia ainda a ser cumprida no Velho Testamento, né? Se ainda se do já Velho cumpriram Testamento. profecias do Velho Testamento, ou se ainda falta alguma e qual. Okay, the second question is if there's still any other prophecy from the Old Testament that is going to be fulfilled, and which one it would be if there is. All right. How about Daniel chapter 12? Bem, sim, em Daniel capítulo 12, I would say the vast majority of all prophecies in the Hebrew Bible have been fulfilled. eu diria que a vasta maioria das profecias na Bíblia hebraica já foi cumprida. But what about Daniel chapter 12? Mas e Daniel capítulo 12? Okay, starting in the middle of verse 1. Começando no meio ali do versículo 1. There will be a time. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book. There you go. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será libertado ou liberto. Yeah, so that's a prophecy of the end time. Bem, essa é uma profecia dos tempos do fim.
when everyone will rise and then there'll be a judgment. Quando todos se levantarão e haverá um juízo. Another example is Zechariah. Um outro exemplo é Zacarias. Zechariah chapter 14. Zacarias capítulo 14. And Zechariah 14 is a difficult prophecy to analyze. E essa profecia aqui em Zacarias é difícil de analisar. But for example, in Zechariah 14, verse 20, Mas, por exemplo, em Zacarias 14, no versículo 20. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. and also verse 21. Também versículo 21. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. And also in Ezekiel chapter, I believe it's chapter 47. E eu também creio que em Ezequiel, no capítulo 47, Starting in verse 1 começando no versículo 1 through verse 12. até o versículo 12. Let's not read that whole section, but again, it's a vision of the final kingdom. Bem, a gente não vai ler essa passagem toda, mas é uma visão do reino final. And the scene of Ezekiel 47 is very similar to that in Revelation 22. E essa cena aqui de Isaías 47 é muito similar àquela de Apocalipse 22. So there are a few prophecies of when, the kingdom of God is completed in the future. Então tem algumas profecias de quando o reino de Deus será completado, finalizado no futuro. But also in other places, for example, in Ezekiel 36 and 37, where it's talking about the kingdom of God, it also has verses that are clearly pointing forward to the end of time, Mas to the final também, kingdom. Mas também em Ezequiel, nos capítulos 36 e 37, existem alguns versículos que apontam para o fim dos tempos. Of course, as you know, popular Christianity wants to interpret prophecy as being fulfilled right now in current political events. That's a waste of time. É claro, né, que o cristianismo popular, né, tem essa tendência de interpretar as profecias como se elas estivessem acontecendo agora, nesse contexto político. Mas é claro que isso não é verdadeiro. Isaac Newton talked about that, believe it or not. O Isaac Newton falou sobre isso, creio ou não. He said those who try to see the prophecies of Daniel in current events are really more revealing their foolishness. Ele disse que aqueles que tentam ver as profecias de Daniel sendo cumpridas em eventos atuais, isso não passa de tolice. They're giving glory to themselves rather than glory to God. Eles estão dando a glória a eles mesmos ao invés de render glórias a Deus. And he advises us to let history interpret prophecy rather than us to act as interpreters of that prophecy. Ele nos dá o conselho de que a gente deixe a história interpretar as profecias ao invés de nós atuarmos como os interpretadores das profecias. That's not exactly what Newton said, but it's close to what he said. E não é exatamente o que o Newton diz, mas é próximo do que ele disse. Yeah, did you know that Newton wrote a commentary in the book of Daniel? Vocês sabiam que ele escreveu um comentário sobre o livro de Daniel? Newton published more on theology than he did on science, believe it or not. Creio ou não, ele publicou mais coisas sobre teologia do que sobre ciências. Oh, interesting. Thank you, John. João Batista. Obrigado, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado, John.
João Batista aqui de Salvador. Eu só queria voltar um pouquinho lá a Isaías 53, que qual é a base que os judeus usam, porque o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, comprovam que Isaías 53 foi Jesus, né? Eles têm algo mais concretos, assim, que eles poderiam falar em relação ao Novo Testamento, alguma coisa, apesar deles não considerar muito o Novo Testamento? Entendi. So maybe returning a little bit to Isaiah 53. So in how the Jews would give like a solid basis for their interpretation, what would they say? Like, would they discredit the New Testament somehow? Would they have any argument against the New Testament? But in some, how would they justify their position that, you know, Isaiah 53 is talking about Israel? Well, it's actually easier to defend than you think. Bem, na verdade mais fácil de defender isso do que você imagina. What they'll do is they'll go to passages in Isaiah which clearly is talking about Israel. O que eles fazem, eles vão para passagens, escrituras em Isaías que claramente estão falando de Israel. They'll say, clearly this passage proves that the servant, the suffering servant, is the nation of Israel. E daí eles armam o argumento de que claramente as passagens indicam e mostram que Isaías 53, esse servo sofredor, é a nação de Israel. So they read Isaiah 53 with that as a presupposition. Então eles leem Isaías 53 com essa pressuposição. And they'll say any seeming parallel to Christianity is just merely an accident. E eles diriam que qualquer paralelo aparente com o cristianismo é um mero acidente. For example, in Isaiah 53, verse 3, he was despised and rejected. Por exemplo, em Isaías 53, no versículo 3, ele foi desprezado e rejeitado. They'd say, that's obviously the Jews. E eles diriam, obviamente, que são os judeus. The punishment that brought us peace was on him. A punição que nos trouxe paz estava sobre ele. Even in Isaiah 40, because it says, comfort God's people. Mesmo em Isaías 40, que diz, consolem o povo de Deus. The punishment is sufficient. A punição é o suficiente. So if I were to play devil's advocate here, it's really not that hard. Então, se eu fosse aqui brincar de advogado do diabo, não seria difícil de elaborar esse argumento. And remember, there's double prophecy. Even God himself may intend us to see Israel on some level, even in Isaiah 53. E a gente precisa lembrar também que existe esse efeito de uma profecia dupla, né? Mesmo o próprio Deus talvez queira que a gente veja em Isaías 53 a presença ali de Israel. But to deny that Isaiah 53 is principally talking about Jesus requires revisionism of a very high level. Mas negar que Isaías 53 não está falando essencialmente de Jesus exige, de fato, uma revisão aí sem precedentes. I was watching an interesting video just a couple months ago. It's a Christian guy walking up to Jews in Jerusalem. Eu estava vendo um vídeo interessante alguns meses atrás, era um cristão que se aproximava dos judeus em First of all, Jerusalém. these people have never read Isaiah 53. E ele pensou, bem, esse povo talvez não tenha lido Isaías 53. It's a great video. He says, who's he talking about here? É um ótimo vídeo. O cristão chega e fala, de quem que ele está falando aqui? And they say, well, Jesus, obviously. The Jews? Yes, absolutely. E os próprios judeus diziam, é claro que está falando de Jesus. Anybody who was not prepared ahead of time to think differently is obviously going to say the same thing. And that would include Jews. Então, qualquer um que não estiver preparado, né, com muito tempo com antecedência, obviamente vai falar que é Jesus. I don't know how to find that video. It's a pretty fun video to watch, though.
Bem, eu não sei como encontrar esse vídeo, mas ele é bem engraçado e divertido, né, de ver os judeus vendo que era, Maybe you could que do era Jesus. go to YouTube and do Isaiah 53 Jews Jerusalem, something like that. You might find it. Talvez você possa ir para o YouTube e digitar ali Isaías 53, judeus em Jerusalém, né, para achar isso. It's interesting. In the video, he interviews like a rabbi who's well aware about the Christian view of Isaiah 53. É interessante porque no vídeo ele faz a entrevista com um rabi que tinha muita ciência do que acontecia ali em Isaías 53. But even that guy gets a little bit nervous because he knows it's so obvious. Mas mesmo esse cara parece ficar um pouco tenso, assim, apreensivo, porque é tão óbvio que fala de Jesus. Thanks, John. Interesting. Thank you, Joe. Sure. Danny, maybe the last one, John, Daniel, Neto. Okay, Olá, Daniel. Bruno. Mais um comentário aqui sobre a pergunta do João. Talvez o John Oakes pode comentar também. Parece-me que a própria visão que os judeus têm das profecias historicamente, né, que o profeta era alguém que trazia a mensagem, que falava a verdade, né, falava a voz de Deus para aquele povo ali, né? Então, o texto, quando ele era recebido pelo povo, ele tinha uma função presente, né? Uma função para aquela época da qual o texto era entregue. E, obviamente, pode apontar, né, a profecia dupla, pode apontar para o futuro, mas a intenção principal do texto era para o povo que recebia aquele texto. E isso é uma premissa que se aplica né, quase toda a Bíblia hebraica. Então, quando se lê por essa lente, né, um judeu estudioso, um acadêmico judeu, ele deve interpretar que Isaías está falando de Israel, do povo de Israel, até porque o propósito principal do texto era para aquela época. Então, e essa batalha que o John comentou, que até boa parte dos acadêmicos modernos, né, da Bíblia estão concordando com isso, como que Isaías 53 ele falava de Israel, e aí os acadêmicos mais cristãos falam, sim, mas aqui você pode fazer um gancho para o Messias, né, ainda que o tema principal fosse Israel, né? Então a defesa que o João Batista questionou, ela realmente não é nada difícil, né? É até bem simples. Na hora que você coloca a lente dos acadêmicos judeus, né, para interpretar com base nas premissas que eles possuem. Um profeta é alguém que fala a verdade para aquele momento. Como a gente entende hoje Apocalipse, né? João estava falando, estava animando as igrejas. Não tem tanto de profecia para o futuro em Apocalipse. Da mesma forma, se aplica, né? Eles aplicam para Isaías. Faz sentido? Aí para o John seria que faz sentido essa premissa. O profeta falava para aquele povo, para aquela terra. Yeah, so basically, John, is more of a comment that Daniel is making on the question raised by João Batista, that a prophet back then in the Old Testament, like historically as the Jew would interpret it, when a prophet receives a message, the first intention of this message intent is to be preached to that people at that time. Of course. So that's the premise, that the first thing, that how you would approach the interpretation of that message. It is applied first of all to that people. So maybe this is why it is common in the scholarly circles and even popular, this approach, because it's quite obvious, maybe hermeneutically speaking, that you got to consider the message to that people first and how they received it, and then maybe e a outra parte qual que era, Daniel, que você falou de Apocalipse? Não, que quando nós atualmente, né, explicamos sobre Apocalipse, a gente fala que João estava ensinando as igrejas daquela época. A gente explica dessa forma
para até desfazer a mitologia em torno de Apocalipse, das profecias, meio nostradâmico. Uhum. O raciocínio é mais ou menos o mesmo com Isaías. Even when we Não é? interpret like Revelations, we use a similar approach that John was preaching to the church there Yeah. in the region of Turkey. Absolutely. So it's a similar approach than that used to the book of Isaiah that the rabbis would use. Right. I just finished teaching a class on Revelation for the church in Dubai, and I made that point again and again and again. Então, eu acabei de fazer uma aula para a igreja lá de Dubai sobre o livro de Apocalipse, e isso que o Daniel falou é uma coisa que eu insisto em enfatizar. We have to understand the audience in order to first, before we try to interpret the prophecy. Nós temos que entender, antes de tudo, a audiência antes de interpretar a profecia. But Revelation is not prophecy. It's a different genre. Revelation is apocalyptic. Mas Apocalipse não é profecia, é um gênero literário diferente, é um gênero chamado apocalíptico. But Daniel's talking about prophecy, so what he's saying is even more true of Isaiah, for example, than it would be of Revelation. Mas o que Daniel está falando é sobre profecia, o que faz mais sentido para o gênero de Isaías do que propriamente para Apocalipse. So in any prophetic writing, we need to understand that it's not primarily prediction. Então, em todo o escrito profético, a gente precisa entender que não é, em primeiro lugar, uma predição, né, do futuro. It's primarily preaching, thus says the Lord. Em primeira instância, a pregação, né, o que diz o Senhor. But it certainly does have predictive prophecy. We read it just now, just a few minutes ago. Mas certamente também há profecias preditas ali, como as que a gente acabou de ler. In Isaiah 42, verse 9, he says, Em Isaías 42, versículo 9, ele diz: new things I declare. Novas coisas eu declaro. Before they spring into being, I announce them to you. Antes delas acontecerem, eu as anuncio para vocês. So there are predictive prophecies for sure. Então, há profecias preditas, certamente, But even those predictive prophecies will have elements that are relevant to the current situation. mas mesmo essas profecias terão elementos que são relevantes para aquela situação atual. I pointed that out in Isaiah chapter 7, Eu falei sobre isso em Isaías no capítulo 7, because the virgin will be with child. porque a virgem ficará grávida. It has echoes in the life of Ahaz and Hezekiah. E isso tem ecos na vida de Acás e Isaías. For that reason, those who say there is no predictive prophecy always have something to grab onto. Por essa razão, aqueles que dizem que não há uma profecia que prediz algo, é porque eles querem algo para se apegarem. Again, that's because they don't understand biblical prophecy. Bem, novamente é porque essas pessoas não entendem a profecia bíblica, Which is always grounded in the context of the people receiving the prophecy. que sempre está embasada no contexto das pessoas que estão recebendo essa profecia. But to deny that there's prediction there is to say that God is lying in Isaiah 42, verse 9. Mas dizer que não há predição ali, profecia ali, é dizer que Deus está mentindo em Isaías 42, versículo 9. And he says it again in Isaiah 44. Ele diz isso de novo em Isaías 44. He says, I predict the things in the future. Ele diz, eu predigo as coisas do futuro. And he says, that's how you're going to know that this is from me when those things happen. E ele diz, é assim que vocês vão saber que essas coisas vêm de mim, porque quando essas coisas acontecerem, vocês tomarão ciência disso. And Ezekiel says that, God says that to Ezekiel many, many times. E Deus diz isso a Ezequiel muitas vezes. He says, then you will know that I'm the Lord. Ele diz, então vocês saberão que eu sou o Senhor. So I agree with Daniel, Então eu concordo com Daniel, but
certainly doesn't mean that Isaiah 53 is not talking about Jesus, because obviously it is. Mas certamente não quer dizer que Isaías 53 não está falando de Jesus, porque obviamente está. We're thinking the same thing. A gente está pensando na mesma coisa aqui. Thank you, Okay, John. very good. Thank you, John. Thank you very much. All right, so thank you, John. It was wonderful. What a feast we had. Thank you for all the comments. Obrigado, pessoal, por todas as perguntas. Realmente foi muito especial a gente aprender tanta coisa que a gente tem para digerir aí ao longo da semana. Espero que vocês estejam curtindo, gostando de Isaías. Está virando até tema de pregação. Esse domingo eu fiz uma pregação sobre Isaías. Então tem inspirado muitos de nós. Obrigado mais uma vez. Nos vemos na quarta-feira que vem e uma ótima noite a todos. Obrigado Ótima noite, você, pessoal. Bruno.